Oi, sétimo ano, bom dia, tudo bem? Bom, hoje é o nosso primeiro dia, nosso retorno aqui das nossas aulas, né? E nós vamos começar a nova apostila. Nós vamos começar agora a apostila número 2. Nessa apostila número 2, nós vamos abordar hoje, nesse primeiro momento, a aula 6, e ela fala em dois momentos que nós vamos abordar: a história e seus períodos, e depois a Idade Média. Esse primeiro momento, a história e seus períodos, nós já vimos o ano passado. É só fazer uma lembrança, uma revisão. Como é que é a divisão da história? Ora, tudo aquilo que nós tivemos lá atrás, paleolítico, neolítico, trazendo até 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, antes da invenção da escrita, é conhecido como pré-história. Depois de 4.000 anos até 476, nós vamos ter aí o que? A história antiga. Nessa época que nós vamos ver a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia, Roma. E aí, com a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, a gente inaugura aí a Idade Média, ou o período medieval. Alguns ainda gostam de dizer Idade do Meio. É um período que tem aproximadamente 1.000 anos. Esses 1.000 anos vai de 476 depois de Cristo até 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Esse período medieval vai ser dividido em duas etapas: a Alta Idade Média, que é o começo, que vai mais ou menos de 500 a 1.000, a gente pode dividir em duas vezes, dois blocos de 500. E a Baixa Idade Média, que vai de 1.000 a 1.500. Depois da Idade Média vem a Idade Moderna, e depois da Idade Moderna, que é de 1453 a 1789, nós vamos ter a Idade Contemporânea, que é de 1789 até os dias atuais, que nós vamos ver num futuro próximo nas nossas aulas. Então hoje é a Idade Média, né? Ou ainda a Idade Medieval. Falei para vocês que ela se divide em duas partes, né? Essas duas partes vocês podem encontrar na página 144 aqui da apostila 2, onde nós temos a divisão da história, e na página 145 as principais características. Então vamos lá. A Idade Média, a Alta Idade Média, o começo da Idade Média. Esse começo da Idade Média vai do século V até o século X, né? Aproximadamente de 500 a 1.000. Depois vem a Baixa Idade Média, né? Que é de 1.000 a 1.500. Essas duas separações de Alta e Baixa Idade Média, elas têm características próprias. Por isso que que esses dois períodos foi dividido. A Alta Idade Média é o começo, é aquele quando logo das invasões romanas pelos bárbaros sobre Roma, as pessoas recuaram para o campo e viveram uma vida rural, uma vida sem muitas perspectivas, uma vida ali pelos anos 500, 600, 700, 800, uma vida de constantes invasões. Eram invasões pelas águas, através dos vikings, eram povos lá do leste europeu, os húngaros, os búlgaros, que não davam sossego. Invasões e guerras constantemente marcaram este período, 600, 700, 800. E fazia-se de uma parte da Europa um lugar muito pobre, um lugar com uma vida muito difícil, não é? Um primado da ignorância. A economia deles basicamente não tinha, era voltada apenas para uma agricultura e para uma pequena pecuária, mas não tinha, eles plantavam um grão para colher dois. Não tinha grande produção, era subsistência. E se houvesse uma guerra, que muitas tinham, ou uma peste,
ou alguma intempérie, do tipo muita neve, muita seca, alguma coisa assim, o pessoal passava fome, morria de fome e isso era muito comum. Então, essa vida nos feudos, durante a alta Idade Média, era muito difícil e eles tinham uma influência psicológica muito grande, muito forte, através da Igreja Católica que moldava o pensamento e a vontade deles. A influência da Igreja Católica era muito grande nesse período. Aí, o tempo passou em meio a tantas dificuldades, sobreviventes tiveram e tudo mais, não é? E aí, por volta do ano 1000 a 1100, houve um período de relativa paz, um período de uma satisfação razoável para que se podia exigir na época. E a partir daí, com essa relativa paz, começou a haver um desenvolvimento nas práticas agrícolas. Que desenvolvimento foi esse? Eles começaram a perceber, não é, que se eles, ao redor dos castelos, se eles dividissem as terras em vários lotes, se eles plantassem num lote hoje e descansasse esse lote depois, dali 3 anos, que eles chamavam rotação trienal de cultura, e depois eles plantavam de novo, e depois eles plantavam de novo, não é? Eles iam ter uma cultura melhor. Ou seja, vamos dizer que eles tinham 5 lotes de terras assim divididas, né? Tinha uma terra com 5 lotes assim divididos. Então eles produziam em 2 pedaços de terra, plantava e descansava 3. Depois eles iam naqueles outros 3 lotes de terra, ia plantando, ia repousando o outro, ia plantando, ia repousando. Eles descansavam a terra. E ao descansar a terra, quando ela produz melhor. Ela aumenta a produtividade. Com isso, eles passaram a ter mais alimentos em função daquilo que era antes, pouquíssimos alimentos. E eles começaram a desenvolver outras técnicas, as tecnologias da época, como o caso do arado. Antigamente o arado ele era de madeira, né? E o arado de madeira ele tem pouco impacto na terra. Eles passaram a desenvolver o arado de ferro, e o arado de ferro aprofunda mais a terra. E descobriram também que se eles pegassem um animal, tanto o boi quanto o cavalo, e pusessem a atrelagem no peito, onde o animal pudesse puxar, era melhor do que no pescoço. Veja, antes disso eles amarravam pelo pescoço, enforcavam o animal. Então, pelo peito, o animal ia conduzindo o arado de ferro mais um pouco mais devagar e com muito mais intensidade o arado ia afundando a terra. No que eles iam afundando a terra, eles jogavam as sementes mais profundo e essas sementes germinavam mais, já que tinha esses campos em pousio. Então, com esses elementos foram crescendo, foram melhorando aí a qualidade de vida. Eles foram tendo mais filhos, esses filhos foram sobrevivendo, ainda não eram tanto assim, porque havia muitas dificuldades, é claro, mas a população foi aumentando por essa oferta de alimento, que se comparado ao período anterior, já começava a fazer uma grande diferença. Com relação ao cavalo, finalmente eles conseguiram melhorar, não é? Eles colocaram um arreio no cavalo e colocaram o estribo. Veja você, o estribo no cavalo. Não havia o estribo onde que a gente põe o pé. Então isso deu segurança ao cavaleiro. E também começaram a colocar ferraduras também nos cavalos. Com isso, deu uma grande estabilidade ao cavaleiro e eles começaram a usar o cavalo aí sim como algo decisivo, que era fundamental aí na diferença e na condução do animal. Fez uma grande revolução esses elementos, né? O arreio, o cabresto, o estribo e conduzindo. Isso não existia antes. O estribo, por exemplo, da firmeza no pé, não existia antes. E também o moinho.
Antigamente eram os animais que puxavam o moinho e o moinho ia triturando os grãos, mas os animais precisam comer, precisam beber, precisam descansar, e isso aí acabava demorando muito, não é? Então eles inventaram a roda d'água. Eles perceberam trechos de rios que tinha correnteza assim, e eles colocavam uma roda para girar. Essa roda girando, ela movia um sistema de engrenagem que eles iam colocando sacos de grãos ali, e aqueles grãos iam sendo moídos, agora não mais por animais, mas pela própria força da natureza, pela própria roda d'água, né? Batia a roda aqui, a água batia na roda, a roda girava e ela ia acionando as engrenagens que iam moendo. Veja, campos com melhor cultivo, arado de ferro aprofundando a terra, e mais grãos e agora através das rodas d'água, né? O que vai acontecer? Mais alimentos vão chegando, mais alimentos chegando vai melhorar aí a condição de vida. Melhorando a condição de vida, aumenta o número da população. Então, entre 1000 e 1100 foi muito importante, porque essa transição da baixa Idade Média da alta Idade Média para a baixa Idade Média. Então, aí, com muitos alimentos, eles vão poder começar a trocar mercadorias. E ao trocar mercadorias umas pelas outras, né, eles vão tendo basicamente uma noção do que vem a ser o comércio. Mas o comércio vai vir já para frente. Mas veja, se dá a partir dessa troca da mercadoria. E as igrejas também começam a aumentar. Porque se aumenta o número de população, não é? A igreja precisa aumentar os seus espaços. Então começa a surgir modelo diferente, né? O chamado modelo gótico, né? Vai surgir para crescer, para acomodar, né? No seu espaço interior a esse novo aumento populacional. Então a igreja também e a arquitetura vão mudar. Então aqui, essas são as principais mudanças. Aqui na atividade 1, na página 148, né, eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios, que é basicamente isso que nós estamos falando, porque aqui fala assim, ó, cite 2 inovações agrícolas e descreva seu impacto na produção de alimentos. Ora, o que você pode falar? O surgimento do cavalo, não é? O uso do ferro nos arados, você pode falar da roda d'água, das carroças. Na B, onde fala assim, como que a população modificou a arquitetura das igrejas, você pode falar que é o modelo gótico que vai chegar aí, porque aumentou, cresceu o tamanho das igrejas para acomodar os fiéis. E nessa última aqui, das inovações tecnológicas desenvolvidas no período, quais que teriam sido importantes? Ora, as carroças, os cavalos adestrados, os carrinhos de mão, tudo isso surgiu para construir um mundo melhor que vai dar origem à baixa Idade Média. Alô? Então, essa é a nossa aula de agora. A alta Idade Média em transformação para a baixa Idade Média. Ok? Valeu!